Agora vamos sair um pouco dessa dimensão particular, vamos para a dimensão geral, né? Vamos pensar em organizações, vamos pensar em pessoas interagindo. Vamos pensar se tem alguma coisa que está dando errado no micro, talvez isso esteja respingando no macro também. Então vamos fazer a anamnese de uma organização, né? Então a gente está numa organização, né, numa equipe, e aí a gente tem o primeiro dia de uma temporada de projeto, né? A gente vai tocar um projeto. Lá no primeiro dia, dificuldade para reunir a equipe porque tem conflito de horário. O fulano não pode nesse horário tal, e eu só posso nesse, e é difícil conseguir consenso. Segundo dia, a reunião que a gente fez, ela não foi produtiva, porque ela não tinha pauta e não tinha ninguém para ficar anotando as informações importantes dessa reunião, né? Ninguém fez a colheita, fez o papel de prestar atenção e anotar o que ficou de tarefa para cada um fazer, o que ficou de responsabilidade, o que tinha para dar errado, o que não podia ser esquecido. No dia 3, a gente percebeu que a reunião de ontem podia ter sido e-mail, porque não tinha necessidade de botar todo mundo junto, frente a frente, para não ter uma pauta, para não definir nada, era só para trocar informação. No dia 4, ninguém sabe o trabalho de ninguém e esse projeto não vive em lugar nenhum, né? Ou seja, o projeto está na cabeça das pessoas, você não tem uma linha do tempo compartilhada, você não tem uma divisão de tarefas, essas tarefas não estão existindo em lugar nenhum. No dia 5, os membros do projeto não participam da reunião de atualização para entender o pulso, né, o estado geral do projeto, porque todo mundo já está com outros compromissos. No dia 6, o meu trabalho é engasgado pelo atraso da equipe, porque eu preciso das entregas da galera para poder começar a trabalhar em cima delas. No dia 7, todo mundo está trabalhando separado, e aí as pessoas estão repetindo tarefa, então está acontecendo retrabalho por uma deficiência em comunicação. No dia 8, né, reunião urgente, e aí eu acabo entrando nessa reunião pelo 4G do smartphone enquanto eu estou a caminho, e as pessoas que estão participando também estão igualmente atrasadas e não estão presentes dentro dessa reunião. No dia 9, começa a receber pedidos de coisas urgentes, porque o prazo, né, e o planejamento foi completamente atropelado. No dia 10, a gente percebe que esse projeto não é entregue, ninguém convoca uma sessão de feedback. No dia 11, esses problemas vão se repetindo, né, ciclo após ciclo, toda hora os mesmos erros. No dia 12, a data de entrega final do projeto é adiada. E no dia 13, a gente percebe que faltou alinhamento entre a equipe e atrasou mais ainda. No dia 14, ninguém se lembra porque esse projeto é importante de fato, porque a gente não traçou objetivos e não tinha um propósito compartilhado na equipe. E no dia 15, a equipe cancela o projeto e volta a cumprir as rotinas normais, porque o dia a dia não pode parar, né? E aí aquele projeto que é uma coisa pontual, ele perde importância frente à máquina que precisa ficar rodando o tempo inteiro. Eu acho que esse gráfico aqui é o equivalente daquele cara rodando na rodinha do hamster, só que organizacionalmente. Tá em inglês, mas acho que ele é explicativo, assim, né? Então, quanto tempo demora para você terminar uma tarefa? Só você. Você analisa o problema, você faz o trabalho, você testa a solução e terminou. Agora, quando você está em equipe, você analisa o problema, você mede quanto precisa, você escreve lá os planejamentos, você delega, você faz perguntas sobre planejamento, você espera para a galera responder e-mail, discute, refaz o trabalho, todo mundo começa a trabalhar em qualquer coisa. Você marca uma reunião, mas o Kevin está de férias, ele tem que esperar, todo mundo começa a fazer coisas aleatórias, começa a tentar consertar as coisas, fica perguntando que você está trabalhando lá, vê as pessoas de fora pela janela, quer ser como elas, pensa em comprar um bar, começa a ver bar para comprar, começa a participar de reunião, fala com o gerente sobre suas preocupações, sai do trabalho com raiva, compra um bar, percebe que você não sabe gerir um bar, começa a perder seu dinheiro, implora pelo seu antigo trabalho, entra em depressão, se divorcia, entra em isolação completa, começa a explorar a dark web, sites de fantasia gay canibal, as coisas começam a ficar super escuras, para de aparecer no trabalho, começa a ser evitado pelas pessoas, vive na rua, heroína, acaba a heroína, e as coisas começam a ficar muito tortas e tristes, e hepatite, morte do universo, niilismo total e o nada vazio. A gestão não é nem um pouco fácil. Vamos ver o que está acontecendo, né?
Então, assim, a primeira parada de todas é que e-mail não é WhatsApp e o WhatsApp não é e-mail, né? Embora os dois sejam ferramentas que estão trabalhando dentro de uma velocidade de comunicação específica, né? Que é uma velocidade assíncrona, que significa que o emissor pode emitir um sinal e o receptor vai receber esse sinal, mas ele não precisa instantaneamente devolver, porque não é um ponto de contato em tempo real. É uma velocidade única para esses dois tipos de ferramenta, mas é muito diferente. O tipo de mensagem que você manda no WhatsApp é diferente de uma mensagem que você manda no e-mail. No e-mail você consegue ter um esforço de definição, de riqueza de conteúdo que não cabe dentro de uma mensagem no WhatsApp. Mas mesmo assim, dentro dessa rotina maluca, acaba sendo um ponto onde a gente fica mais... a gente tem uma velocidade de resposta maior no WhatsApp e aí a gente acaba tendo que esmiuçar coisas que precisavam de uma riqueza de detalhe maior no WhatsApp, porque a gente sabe que a outra parte vai responder mais rápido, né? Então, falando um pouco sobre essas velocidades de comunicação, né, a gente pode botar elas em 3 pontos, né? A gente tem a velocidade síncrona, que ela é consensual, ou seja, síncrona é velocidade em tempo real. É aquela que você precisa do emissor e do receptor podendo trocar sinais ao mesmo tempo juntos, né? Então, como a gente tem a gente aqui, a gente está na velocidade síncrona, né? Vocês estão interagindo comigo, eu também estou recebendo sinais de vocês, o que não é possível se vocês estiverem vendo uma aula gravada minha. Na velocidade assíncrona é a velocidade da mensagem instantânea, onde o receptor manda uma mensagem e depois ele não precisa instantaneamente receber, o receptor pode mandar de volta sem ter um compromisso de consenso. E você tem a velocidade de armazenamento, é aquela onde o emissor envia a mensagem e você não tem uma demanda de retorno do receptor, né? Ela fica ali para qualquer um poder consultar quando precisa. E aí alguns tipos de processos, né, de gestão equiparados com essas velocidades. Então, por exemplo, velocidade síncrona, pensa em tempo real, aqui e agora. Todo mundo é emissor e receptor, junto, né? Os dois pares. Então, por exemplo, um macroprocesso de acompanhamento, que pode ser entender como é que está o status de um projeto, que pode ser entender como é que uma pessoa está participando de uma organização, né? Você pode fazer uma reunião de projeto, por exemplo, e aí você faz ela presencial ou por videochamada, né? Então, aqui são um exemplo de um processo equiparado a essa velocidade síncrona. Ou então, um macroprocesso de tomada de decisão, onde o processo é uma reunião de planejamento, né, para você decidir coisas que serão realizadas, e aí você vai fazer ela por videochamada ou presencial. Ou quando é execução mesmo, pessoas fazendo trabalho, né, trabalho mesmo, né? E aí você pode fazer isso presencialmente ou por videochamada. Então, essa é a velocidade síncrona, né? Ela é consensual, ela é rápida, ela é interativa, ela é efêmera, ela precisa acontecer em tempo real. E aí tem coisas que precisam ser feitas nessa velocidade que a gente acaba botando em outras velocidades, né? Então, por exemplo, quando você vai tomar decisões, é ideal que você faça isso presencialmente, porque aí você tem atenção e riqueza de discussão, né, para todo mundo participar de um processo decisório, por exemplo. A gente quer fazer isso de forma participativa. Se a gente faz isso, se é uma decisão muito importante e a gente quer construir ela coletivamente, vale a pena ser síncrono, né? Se é uma decisão que a gente só quer o aceite das pessoas, aí é mais econômico a gente fazer isso de forma assíncrona. E aí alguns exemplos da velocidade assíncrona, né? Que ela é não imediata, ela é devagar e ela é linear. Então, um macroprocesso de acompanhamento, né? Se a gente quer que a equipe esteja reportando o que cada um está fazendo. Então, dentro da velocidade assíncrona, a gente pode incluir ali um e-mail, né, onde todo mundo dispara como está em relação a algum projeto do que está fazendo, ou a galera está se comunicando via algum software de comunicação, um WhatsApp, um Slack, alguma coisa desse tipo. E aí a gente tem uma última velocidade, que é, por exemplo, a velocidade de armazenamento, né? Quando você vai estar guardando arquivos que precisam ser acessados por mais de uma pessoa e que você não precisa
ficar disparando eles o tempo todo para todo mundo. Então, é econômico para alguém ter um banco de dados compartilhado, né, um HD, onde tem lá todo o material necessário que precisa ser buscado por uma equipe, é mais econômico que esteja dentro de uma plataforma, né, dentro de uma ferramenta de velocidade de armazenamento, porque aí você não precisa ficar, a galera não fica pedindo e você tem que ficar interrompendo o que você está fazendo para poder mandar alguma coisa para alguém o tempo inteiro, né? Então, o grande lance dessas 3 velocidades é que a primeira velocidade, velocidade síncrona, ela tem um custo muito alto, porque você tem o consenso de ter as pessoas combinando pelo menos um horário consensual, se você for fazer uma videochamada, ou um horário consensual e um espaço consensual. Então, aumenta ainda mais o custo, né? A velocidade assíncrona é perfeita quando o processo de informação é a parada necessária ou quando as pessoas vão votar por algo que já foi discutido e já teve uma participação, né? Então, por exemplo, vamos todo mundo decidiu em grupo, num planejamento, algumas diretrizes de trabalho, e dessas diretrizes, um grupo ficou responsável em criar enquetes, né, para espalhar para o resto das pessoas. Essas enquetes não precisam ser assembleias que está todo mundo junto, pode ser uma votaçãozinha que a gente faz dentro de um software básico, dentro de um e-mail, dentro de um grupo de WhatsApp. A gente transformou algo que estava numa velocidade síncrona numa velocidade assíncrona. A gente diminuiu um custo de consenso das pessoas marcarem uma hora e um espaço para poder interagir com essa parada, que salva muito tempo, porque imagina que quando a gente está combinando uma reunião, a gente tem que concordar que as pessoas estejam no mesmo lugar às 10 horas da manhã. Quando a gente está pedindo que as pessoas votem no negócio, as pessoas têm todas as horas do dia delas para votar a hora que quiserem na parada e não vão ter que interromper um planejamento próprio. Então, o custo de negociação das horas com as pessoas diminui muito. E o que precisa ser consultado várias vezes, que a gente deixa em velocidade de armazenamento, para ninguém ter que ter o próprio trabalho interrompido para ficar mandando o que é necessário, né? Então, essa perspectiva, né, de ver a velocidade das coisas, ela ajuda a gente a fazer a escolha das ferramentas que a gente usa para poder se comunicar e trabalhar em equipe, né? Agora, sobre calendários, né? Tipo, é muito comum as pessoas terem uma tendência para poder organizar o dia baseado num calendário. Só que um calendário ele não é um gerenciador de tarefa, né? São coisas distintas. O calendário ajuda a gente a ver compromissos que normalmente orientam o que a gente vai fazer em horas do dia, ou que é relevante que outras pessoas saibam, e um gerenciador de tarefas ele tem uma inteligência extra, ele é mais sofisticado, ele quebra as coisas, ele esmiuça. Então, a gente tem ferramentas apropriadas para cada um deles. A outra coisa é que está disponível para o trabalho e está fazendo trabalho focado não é a mesma coisa. Então, a gente pode falar que está disponível para trabalho durante 8 horas por dia ou 6 horas por dia, quando a gente precisa fazer trabalho focado de verdade, a gente precisa estar offline para o mundo e fazendo um trabalho profundo onde a gente não está disponível para poder ter interações externas que acabam atrapalhando, né, o andamento do que a gente está fazendo. Então, por exemplo, o Asana, que é uma empresa que desenvolve um software, né, de gestão de tarefas, eles têm um dia na semana, né, quarta-feira, onde não tem reunião. Quarta-feira está cada um trabalhando separadinho, sozinho no que precisa fazer, para não ter interrupção, né? Na empresa que eu trabalho, a galera que é internacional e está cada um em um país, a gente criou agora terça-feira, ninguém se comunica, todo mundo faz seu trabalho sozinho. Isso é para tentar dar mais disponibilidade de trabalho focado para as pessoas, né? E não deixar as interrupções acabarem pegando a galera. Porque interrupções são tarefas, né? Elas entram na nossa lista de coisas para fazer e tomam o nosso tempo. E que toda tarefinha burra que precisa assim, de um esforço mecânico para ser realizada, elas são repetitivas e acabam consumindo bastante tempo, né? Então, por exemplo, a gente tem muitas tarefas que podem ser facilmente automatizadas. Então, por exemplo, se alguém está precisando fazer um registro de todo o material que está sendo postado, sei lá, no Twitter ou em mídias sociais, depois aquilo ali precisa ser arquivado dentro de uma pasta específica compartilhada com todo mundo, a gente tem uns softwarezinhos que fazem esses processos de forma automática, para ninguém precisar ser aquela pessoa que vai fazer gestão de pasta, né? Gestão de organização de taxonomia de conteúdo, porque é chato. Outro problema é que a gente tem flexibilidade nos formatos de trabalho, né? Para algumas pessoas é muito melhor trabalhar de casa
trabalhar remoto do que você perder 4 horas do seu tempo e não sei quantos % da tua energia diária em deslocamento, né, para você estar dentro de um ambiente de trabalho que não demanda trabalho síncrono, né? Você não vai estar lá decidindo nada, você vai estar só executando o seu trabalho, mas de alguma forma tem uma diretriz antiquada que fala que você tem que estar ali. Então a gente tem mecanismos de contabilidade para trabalho remoto que são efetivos, a gente tem processos de acompanhamento assíncrono que existem, podem ser feitos de forma remota, e essa ergonomia ruim, né, só prejudica a galera da gestão, assim, porque vai estar contratando uma pessoa pelo período integral dela e pelo salário total dela, só que só vai estar recebendo parte da energia que ela tem disponível, né? Então as pessoas precisam arrumar formas de conseguir se ajustar a trabalho remoto de maneira eficiente.